Olá, querido telespectador. Tudo tranquilo? Tá com a mente sã? Tá com a saúde em dia? Tá preparado então para dar continuidade à sessão de tortura neuropsicológica que é essa maravilhosa série da Disney Plus? Primeiro, fazer uma ressalva. Como eu já disse no último episódio, cada um desses episódios de Acolyte é muito curto, mas além de ter pouco tempo de duração, ele também conta pouca história. E o episódio 4 e 5 não tem quase nada de conteúdo mesmo. Então eu achei de bom tom colocá-los juntos, como um só, para vocês também não terem que ficar vendo vários vídeos em que não acontece nada, entendeu? E eu acho que facilmente a Disney poderia ter colocado os dois episódios em um só. Ia liberar um pouco mais de espaço para eles tentarem explicar o inexplicável, né? Que é essa série. Mas vamos lá. The Acolyte, episódio 4 e 5. Começamos o episódio 4, encontrando a antagonista empoderada e o Ezra Miller de Taubaté, desembarcando num planeta em que o mestre Jedi Furry estava escondido. Eles descem da nave e dizem: precisamos andar algumas horas. E vão andar algumas horas. Corta para a Ordem Jedi, onde vemos Padawans treinando dança com pedaços de pau. Muito bonito mesmo. Estão aprendendo a coreografia para a apresentação de final do ano, da formatura. A protagonista empoderada aparece para dar um tchau para a Padawan empoderadinha, dizendo que vai embora. A menos que a Padawan empoderadinha queira tomar um café com ela a qualquer hora. A Padawan empoderadinha diz que ela não pode fazer isso. Primeiro porque ela está treinando para ser um Jedi, e depois porque ela é menor de idade. Então corta para os mestres Jedi reunidos, para discutir os casos de assassinatos que estão acontecendo. Aqui a gente tem a participação do mestre Ki-Adi-Mundi, o mesmo que está vivo na Ameaça Fantasma, que acontece 100 anos depois, somando aí facilmente mais de 140 anos de idade pro coitado. Mas parece que a Acolyte também não se importa com o cânone do envelhecimento normal das pessoas, né? Os Jedi votam para tentar capturar a assassina, sem contar pros seus superiores. E um mestre Jedi aleatório fica incumbido da missão. O mestre Prudência e Sofisticação vai falar com a mestra esposa empoderada da diretora, para que ele possa ir atrás da assassina empoderada. A mestra esposa empoderada diz que não. O mestre Prudência e Sofisticação, por sua vez, diz que foi ele que encontrou a protagonista empoderada em seu planeta natal e achava que a antagonista empoderada estava morta. A mestra, esposa empoderada, diz que se lembra, mas que não podia deixar. O mestre Prudência e Sofisticação pede então, por favorzinho. E a mestra esposa empoderada então deixa. E em 4 episódios, a gente já foi lembrado da mesma história 8 vezes, com um episódio inteiro só baseado nisso. Mas é só pra ter certeza que a gente não esqueceu. Como os roteiristas têm um cérebro de peixe, eles acham que a gente também tem. Literalmente de 15 em 15 minutos, eles falam sobre como encontraram a protagonista empoderada num convento de bruxas lésbicas que estava pegando fogo e a sua irmã morreu. Dessa vez, pelo menos, a gente tem mais Jedi figurantes integrando a equipe, o que me faz pensar que alguém vai morrer nesse episódio. Dentre esses figurantes, havia uma fuinha alienígena, que vai servir como rastreador para o grupo, e a única interação que a gente tem com ela é uma que nos falam que ela é de gênero neutro, sei lá. E depois de pagar o pedágio da militância, chamando a fuinha de Illy, e humilhando o mestre alívio cômico, porque ele é homem, lá se vai de novo a nossa trupe atrás da vilã empoderada, em algum planeta estranho. Algo que já é a 4ª vez que acontece em 4 episódios. Corta pro planeta de floresta, em que a antagonista empoderada tá tendo uma conversa com o Ezra Miller de Taubaté, quase que se arrependendo de ter matado 2 Jedis, porque agora ela sabia que a sua irmã estava viva, dando a entender que 16 anos de treino e preparação para aquele momento não teriam tido nenhuma influência na sua vida. Agora que ela sabia que a sua irmã estava viva, tudo havia mudado. Mesmo que com 8 anos de idade, ela tenha atacado fogo na própria casa, tentando matar a sua irmã. O Ezra Miller de Taubaté fala umas coisas estranhas, como se ele soubesse de mais detalhes que ele não pode contar. E após diálogos super confusos sobre o que significaria matar um Jedi sem armas, a antagonista empoderada decide que vai parar de matar os outros, fugir e se entregar aos Jedi, acreditando que eles iriam perdoar ela por ter assassinado 2 mestres Jedi, só porque ela poderia contar sobre o seu mestre misterioso. Embora pareça contraditório, no episódio 2, os Jedi fizeram o mesmo acordo com Ezra Miller de Taubaté. Então é coerente essa incoerência na série. Para iniciar sua nova vida sem crimes, a antagonista empoderada prende o Ezra Miller de Taubaté e deixa ele amarrado para morrer na floresta. E também sem motivo nenhum, vai atrás do Jedi que ela queria matar, apenas para dar um oi pro cara. Chegando lá, ela encontra a fuinha de gênero neutro e corre para dentro da casa do mestre Jedi Furry para se proteger dos outros mestres Jedi que estão procurando por ela. Lá dentro, acontece um plot twist. O Jedi Furry tá morto. Então se você achou que veria o único mestre Jedi Wookiee da história lutando, pode esquecer, não vai acontecer. E afinal de contas, será que alguém vai lutar de verdade em Acolyte? Bom, parece que sim, porque quando os Jedi e a protagonista empoderada
empoderada cercam a antagonista empoderada. Do meio da neblina da floresta, aparece uma entidade misteriosa, com um capacete preto e um sabre de luz vermelho, e aparentemente um zíper quebrado no capacete. O mestre misterioso, Boca de Zíper, aparece botando pressão e jogando a protagonista empoderada pra longe com a força. E agora ele se prepara para enfrentar 6 Jedi de uma vez só. A porrada finalmente vai comer solta. Mas acaba o episódio 4. Vamos para o episódio 5. A protagonista empoderada acorda e se depara com uma cena épica do misterioso vilão Boca de Zíper lutando contra 10 Jedi. E um a um ele vai matando os 14 Jedi. De repente, ele para um sabre de luz com um murro e outro com uma cabeçada, o que faz todo sentido. Embora ele estivesse lutando contra 23 Jedi ao mesmo tempo, cada um dos 30 Jedi estava atacando apenas na sua vez, no maior estilo boneco de massa dos Power Rangers, esperando um morrer para depois outro entrar. E depois de ferir o mestre Alívio Cômico e matar 48 Jedi, o mestre Boca de Zíper se vira para a protagonista empoderada. A protagonista empoderada corre em direção à floresta escura de noite em um planeta alienígena para tentar se proteger. Também uma ótima ideia. Mas para sorte dela, ela é encontrada pelo vilão Boca de Zíper, né? Ou ela seria comida por insetos gigantes. Mas nesse momento, o mestre Prudência e Sofisticação se materializa no meio do ar para salvar a protagonista empoderada. E agora ele decide que é a vez dele de lutar, já que ele esperou prudentemente e com muita sofisticação todos os seus 52 amigos Jedi morrerem para depois entrar na luta. E de fato a luta dos dois é bem legal mesmo. Primeiro ponto positivo, hein? Meu Deus! Enquanto isso, o mestre Alívio Cômico, mesmo ferido, tenta levar a protagonista empoderada de volta para a nave. Vemos que a antagonista empoderada começa a lutar com a Padawan empoderadinha, que foi outra que assistiu os 112 mestres Jedi morrerem sem fazer nada. E mesmo que estivessem longe das duas, o mestre Alívio Cômico e a protagonista empoderada conseguem ouvir o grito da Padawan empoderadinha e acabam se perdendo na floresta por causa do grito. A Padawan empoderadinha consegue prender a antagonista empoderada, algo que nenhum mestre tinha conseguido fazer antes, porque é claro que a aprendiz vai fazer coisas que o mestre não consegue. Mas o vilão Boca de Zíper aparece para salvar sua aprendiz, que ele quer matar. Não que ela precisasse de ajuda de um homem, né? Porque ela é muito empoderada. É claro também que a Padawan empoderadinha, aprendiz de Jedi, no começo do episódio 4, estava treinando com um pedaço de pau, agora consegue lutar melhor do que os outros 250 Jedi que o vilão matou, e é a única que consegue machucar o cara. Em dado momento da luta, o mestre Prudência e Sofisticação acaba encontrando os dois e junto da Padawan empoderadinha conseguem tirar o capacete do Boca de Zíper, expondo sua verdadeira identidade. E para surpresa de 0 pessoas, era o Ezra Miller de Taubaté. E mesmo que isso já fosse esperado, também acaba por nos fazer surgir milhões de dúvidas sobre o roteiro e a integridade mental dos roteiristas, mas nós sabemos que elas nunca serão respondidas nessa vida. Aproveitando da surpresa, o mestre Ezra Miller Boca de Zíper tira o outro sabre de luz do cu e faz 3 pequenos orifícios no tórax da Padawan empoderada, porque ele é um incel machista. E assim, manda a menina ir ver se no céu tinha pão. E presta atenção, se a gente tava achando que seria impossível fazer algo mais cringe que o episódio 3 das bruxas lésbicas cantoras malucas do espaço, fraga essa sequência alucinante de fatos que não fazem sentido para você repensar um pouquinho a sua vida. Nesse momento, nós entendemos que, na verdade, o mestre Prudência e Sofisticação também é um Padawan, porque ele não consegue controlar suas emoções. O Ezra Miller, então, se apresenta como um Sith, e que só queria ter liberdade para poder matar os outros quando quisesse, mas os Jedi não deixavam. O mestre Prudência e Sofisticação se rende, porque o Ezra Miller de Taubaté tá com a assassina de Jedi de refém. Sim, o Jedi se rendeu, porque o vilão tá fazendo a assassina de Jedi de refém. E absolutamente do nada, do meio da floresta, aparece o mestre Alívio Cômico correndo, e de uma maneira meio cômica, ele morre. Mas com seu sacrifício, finalmente o mestre Prudência e Sofisticação consegue pegar o Ezra Miller de Taubaté. O Ezra Miller de Taubaté, então, começa a falar que o mestre Prudência e Sofisticação tem um segredinho sujo. Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, o mestre Prudência e Sofisticação decide não matar o Ezra Miller, mas em vez disso, deixar ele ser comido por insetos gigantes. É muita prudência e sofisticação. Antes de poderem recuperar o fôlego, a antagonista empoderada consegue desacordar o mestre Prudência e Sofisticação com uma arma e discute com a protagonista empoderada. E para provar para a irmã que ela não era mais uma psicopata maluca, ela fere mortalmente a protagonista empoderada e veste suas roupas para fingir ser ela, uma espécie de Se Eu Fosse Você no espaço. Aí sim, ela usa um sabre de luz para fazer o corte de cabelo mais perigoso já visto. Mas o mais incrível é como que ela consegue deixar o cabelo tão certinho daquele jeito. O mestre Prudência e Sofisticação então acorda, perguntando onde que estaria a antagonista empoderada, sem reconhecê-la, agora que ela estava disfarçada de irmã boazinha. Isso.
um mestre Jedi não consegue reconhecer a diferença entre as irmãs por causa de um corte de cabelo. Eles então decidem ir embora e deixar todos os 437 corpos de Jedi mortos ali e também seus sabres de luz para apodrecer na floresta ou ser comido por algum inseto gigante. Mas acontece que o Ezra Miller de Taubaté tinha sobrevivido. Volta não sei quantas horas depois pro local e encontra a protagonista empoderada desmaiada, desidratada e com um buraco imenso no meio do rim. Ele fecha a ferida com a mágica da força e a protagonista empoderada volta à vida como se nada tivesse acontecido e acaba o episódio 5. Senhores, teve gente que teve a audácia de falar que os estúdios tinham se redimido com o episódio 5 por causa das lutas, das mortes e dos plot twists seguidos, né? É um combo de plot twist. Mas olha, sendo muito bondoso e muito educado, esse seriado inteiro é no máximo uma bosta completa, na melhor das hipóteses. Os diálogos não fazem nenhum sentido, a não ser indicar pro público o que ele deve saber naquele momento. As lutas parecem dança na maior parte do tempo. O vilão desaparece sem explicação diversas vezes durante o episódio. Reaparece aonde ele quer, quando ele quer. No episódio 4, ele estava preso e chega antes da antagonista empoderada, na cabana do Jedi Furry, e mata o Jedi antes de qualquer pessoa chegar ali. Uma Padawan consegue lutar melhor do que 4 Jedis juntos. O mestre alívio cômico consegue ser humilhado até na sua morte. Pessoas usando a força como se ela pudesse fazer qualquer coisa. Jedis experientes que agem igual adolescentes em crise existencial. O mestre prudência e sofisticação some metade do episódio 5. Praticamente assistiu seus amigos morrerem. A gente teve um flerte entre uma adulta e uma adolescente, aprendiz de monge espacial. Assim, é tudo muito podre. A Acolyte não conseguiu ficar 5 minutos inteiro sem causar algum tipo de constrangimento ou sensação de vergonha alheia. A história parece uma coxa de retalhos, escrito por crianças com problema de aprendizado. Nada que nos foi contado até agora faz o menor sentido. Como que o Ezra Miller de Taubaté ficou 16 anos treinando a antagonista empoderada, sem ela saber nada sobre o cara? Como que ela mudou de ideia tão rapidamente depois desses 16 anos de treinamento? E pelo menos alguns assassinatos nas costas, né? Por que que ela tava achando que seria perdoada pelos Jedi depois de ter matado 2 mestres? Por que que a gente ouviu a mesma história de como o mestre prudência e sofisticação teria salvado a protagonista empoderada lá no incêndio, no convento de bruxas lésbicas cantoras do espaço, pra agora o Ezra Miller de Taubaté dizer que tem caroço nesse angu? Tipo, eles gastaram um episódio inteiro pra contar uma história sobre a infância das meninas e eles não contaram tudo? É sério isso? Agora eu vou ter que ficar ouvindo mais gente falando sobre o passado e recontando a mesma história, só que de maneira diferente. E esse mestre prudência e sofisticação pode nem ser tão mestre Jedi assim, mas o cara não é nem mestre, ele é doutor e não ir ver se existe algum sobrevivente em situações de catástrofe e em deixar corpos pra trás pra apodrecer sem o devido enterro ou uma simples homenagem, nem que sejam seus amigos e aprendizes que tenham morrido ali. O cara nem vai pegar o sabre de luz da galera, o cara simplesmente vira as costas e vai embora. Bom, esses foram os episódios 4 e 5. E me desejem sorte aí pro episódio 6, que já saiu, porque aparentemente tem um cara mais esquisito do que joelho de recém-nascido e um chicote de luz também. Virou o Beto Carreiro das galáxias agora. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.